E a gente vai bater um papo agora sobre isso com o endocrinologista, Dr. Mário Zen, a Márcia Brito e a Paula Dornelas. Obrigada pela participação de vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Boa tarde. Paula, você precisou entrar com o uso do testosterona? Conta pra gente o que aconteceu. Um ano pós-parto, mais ou menos. Boa tarde, né, primeiramente. Eu senti uma perda de peso muito grande. Eu cheguei a 48 quilos e meu filho ainda já tinha parado de mamar. E mesmo assim, eu estava perdendo muito peso, não estava dormindo direito. A libido também não estava boa. E aí eu fui na ginecologista e ela fiz os exames e estava baixa, segundo ela. E eu comecei a fazer o uso para conseguir melhorar. Realmente melhorou bastante as minhas taxas, melhorou tudo, melhorou minha energia. Sempre fiz musculação, então, assim, foi maravilhoso. Isso com acompanhamento médico? Sim, na ginecologista que eu fui. Certo. E com você, Márcia? Boa tarde, viu? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Grata pela oportunidade. E, igualmente, como a minha amiga estava falando, sim, eu tive uma melhora gigantesca. Eu fui acometida muito precocemente naquele período de menopausa, climatério, após cirurgia de reconstrução pélvica. Foi feita uma esterectomia e reconstrução pélvica por conta de uma endometriose, adenomiose e estenose. 3 problemas gravíssimos, que me levou a 7 meses de internação. E foi reconstruído toda a parte pélvica. Logo em seguida, eu comecei a perceber que os meus ovários, aliás, um fogacho, um mal-estar, falta de libido, uma série de situações desconfortantes que a médica me orientou a fazer alguns exames e constatou que a testosterona estava baixa, que eu realmente tinha entrado no climatério, que eu precisaria, sim, fazer uma reposição, obviamente, observada ali por ela. E hoje, realmente, a minha vida é outra. Eu sou uma antes e uma depois desse tratamento que eu tenho feito com muita responsabilidade. Não só isso, mas é um conjunto de coisas. E a testosterona realmente tem feito total diferença. Eu estou aqui com o marido, ele que diz, depois de 36 anos, você ter a mulher de volta bem é, com certeza, gratificante, principalmente para mim. Doutor, vamos lá, a gente está diante de 2 casos aqui que são comuns, são histórias, né, que devem estar se replicando também na casa dos nossos telespectadores. Mas e aí? Não é simplesmente falar assim, eu estou com baixa libido, eu estou com essa questão, isso e aquilo. Quais são os sintomas para se fechar esse quadro que há a indicação do uso da testosterona? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Na verdade, existe um questionário que se faz para as pacientes perguntando como que elas eram sexualmente, se elas acham que diminuiu o libido, se elas têm vontade de melhorar. E ainda tem outros itens, como se ela usa algum medicamento que diminui o libido, como é que está a relação com o parceiro, se ela tá tendo alguma queixa tipo dispareunia, né, que a gente chama, que na verdade é dor, a relação, se ela está com alguma questão psicológica. Então, você tem que fazer um checklist, é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Você exclui outras causas e faz um checklist do que ela era e de como ela gostaria de estar. Em cima disso, você pode, né, fechando tudo, excluindo outras possibilidades, dizer que ela tem um transtorno do desejo sexual hipoativo, ou seja, a queda de libido, né, relacionada aí a um quadro, né, que não tem nenhuma outra doença subjacente. Agora, testar testosterona simplesmente por testar. Pessoas que vão ao médico, vamos testar a sua testosterona, mesmo que você não tenha nenhuma queixa. Aí aparece ali um número um pouco abaixo do padrão. A gente está vendo que está tendo muitos casos de indicação, né? Isso tem riscos, doutor? Tem muitos riscos, não só para a testosterona, para qualquer hormônio. Na endocrinologia, primeiro o paciente tem que ter o sintoma, para depois a gente procurar o hormônio, para depois a gente achar o sítio relacionado à produção desse hormônio que está com defeito. Então, se o paciente tem, por exemplo, não tem queixa de aumento de prolactina, que é muito comum também, o mesmo problema da testosterona, se dosa a prolactina, vem uma prolactina aumentada, sem queixa nenhuma, isso gera um problema, muito mais do que uma solução. A mesma coisa a testosterona. Para você ter ideia, em homens,
não se indica dosar testosterona livre. Por quê? Porque os kits não são confiáveis. Eu estou falando isso de acordo com sociedades internacionais. Em mulheres, então, esquece. Não se sabe exatamente qual o nível baixo da testosterona para considerar baixo para a mulher. Então, quando a mulher chega para a gente com a testosterona baixa, eu falo para ela de maneira respeitosa, logicamente, mas eu falo, olha, você é mulher. Mulher tem que ter testosterona baixa. Quem tem que ter testosterona alta é o homem. Então, assim, não se deve pedir exame nenhum, até porque o exame pode ter erro, o exame pode ter falha, e se você sai pedindo exame para a torta direita, você vai arrumar problemas. Para você ter ideia, ultrassom de tireoide, se você sair fazendo indiscriminadamente, você vai achar nódulo em metade da população. E essa população ia morrer sem nem saber. Então, você aumenta o estresse, deixa a pessoa mais ansiosa, você faz o que a gente chama de iatrogenia, você vai encarecendo a medicina e vai arrumando problemas que não deveria ter arrumado. Eu convido você de casa a participar com a gente, são 2 horas e 57 minutos. Manda para a gente sua dúvida, suas perguntas sobre esse assunto, como é que está toda a sua disposição, né? Você já foi a algum médico que também te indicou o uso de testosterona? Como é que foi, de que maneira o seu corpo respondeu a isso? Ou então até mesmo sobre a sua libido? Manda pra gente seu comentário e daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço. Mas vamos saber da Paula. Como é que você se sentiu com, então, né, fazendo essa reposição? Me senti ótima. Eu não tenho nem o que dizer, assim, eu consegui dormir melhor, me sentir melhor, a nossa disposição, nem posso dizer, disposição, força, porque eu tinha perdido muita massa muscular, eu fiz uns exames de bioimpedância, então, assim, a minha quantidade de massa corpórea estava muito baixa. Então, com isso, eu consegui ganhar um pouco mais de músculo e ter mais força também nos treinos e, nossa, eu não tenho nem o que dizer. Me senti muito bem. E a Márcia também já falou aqui, já deu o relato dela que para você também só trouxe benefícios, né, Márcia? Com certeza, muitos. Inclusive, eu estava num período, como eu não sabia qual a situação, de fato, que eu estava passando, eu tive quase uma depressão, por conta mesmo de não saber. Eu senti uma tristeza, eu senti um cansaço, eu senti uma angústia sem saber. Eu trabalho, tenho minhas atividades e eu falei, eu preciso fazer algo para que isso possa mudar. E realmente eu tenho relatos satisfatórios, nada a reclamar. Como eu falei, obviamente, tem que ter um acompanhamento médico. Não é chegar e fazer, né? O médico vai te orientar, a dosagem, quanto tempo, e eu só tenho coisas boas para falar. Doutor, testosterona é esse milagre todo mesmo ou também tem um efeito psicológico aí? Não, testosterona não é esse milagre todo, tá? As questões psicológicas são extremamente importantes, é o que a gente chama de efeito placebo. Eu vou falar para você, ó, tem esse remédio aqui que é milagroso, que foi abençoado pelos deuses, eu trouxe de um lugar místico, ele vai melhorar tudo para você. Arruma ele aí pra gente. Toma. E eu vou te falar que, sei lá, 30% a 40% das pessoas vão se sentir melhor tomando farinha. Então, isso existe, isso é descrito na medicina. Um outro ponto queixas, como é que eu vou te falar assim, queixas muito não tão certas, queixas subjetivas, elas podem estar associadas a várias doenças. Eu sempre falo, se você perguntar numa sala com 10 pessoas, quem está indisposto, quem está cansado, quem está com sono, quem está se sentindo, angustiado, quem está com falta de energia, 90% das pessoas vão responder. Né? Então, o que cabe a gente, enquanto profissional médico, é buscar a causa exata. A gente não pode hormonizar tudo, vamos dizer assim, né? Dizer que tudo é a falta do hormônio, quando via de regra não é. Geralmente tem outras questões. Posso usar testosterona por conta própria em gel? A pessoa quer saber, doutor. É homem ou mulher? Não sabemos, mas pensando aí que a grande parte da nossa audiência é feminina. Feminina, né? Pois é. Se for mulher, só se ela tiver transtorno do desejo sexual hipoativo. Não existe indicação de você usar testosterona aleatoriamente. Se for homem, só se ele tiver um hipogonadismo confirmado. Queixas de hipogonadismo associadas a níveis baixos de testosterona dosadas. Tem que ter os dois. Um só também não resolve. Aproveitando, então, quais
podem ser as consequências das pessoas que fazem essa superdosagem ou então uso indiscriminado, doutor? Pois é. Testosterona é um hormônio anabolizante. Ele vai, né, levar ao anabolismo e vai deixar a pessoa mais masculinizada. No caso de homens, para você ter ideia, eles vão ficar mais fortes, vão ficar mais viris, vão ficar com a massa muscular, né, aumentada, só que vai ter uma série de efeitos colaterais. Por quê? Primeiro, aumenta a chance de infarto, que a testosterona faz o colesterol ir lá no teto. Eu estou falando do homem que está usando testosterona como anabolizante, não aquele que tem déficit de testosterona. Esse que tem déficit, ele tem que usar. O que não tem, não precisa. Então, vai aumentar o colesterol, vai aumentar a massa cardíaca e esse indivíduo vai morrer. Infelizmente. Não é incomum a gente ver pessoas de academia tendo morte súbita. Via de regra, é o uso de anabolizante. Eles vão ter atrofia testicular. Então, esses indivíduos, se eles estão usando esses... que é muito comum agora no verão, eles fazem uns ciclos para conseguir ficar, né, bem marombados. Isso faz uma atrofia testicular absurda e ele não consegue ter filhos se ele quiser ter ao longo da vida. Então, ele vai ficar mais agressivo. Existem relatos de que homens que usam anabolizantes, eles têm 9 vezes mais passagem por delegacia de polícia do que quem não usa. Ele está na fila, está todo lá cheio de testosterona, ele fica irritado. Pô, está demorando demais e arruma confusão fácil. Né? É uma questão biológica. Biológico. Né? No caso além de outras questões, no caso das mulheres, isso também vai ter em homens, elas vão ter aumento da queda de cabelo, elas vão ter acne, elas vão ter engrossamento da voz, vai ficar uma mulher com clitóris aumentado, que a gente chama de clitoromegalia, ela também vai ter risco cardiovascular, risco aumentado de câncer, de câncer de fígado também, isso é descrito, e isso se ela usar medicamentos comprados na farmácia. Se usar medicamentos de laboratórios clandestinos, que de vez em quando a gente também pega isso, aí sabe Deus o que tem nesses medicamentos. Doutor Mário Zen dando uma aula aqui pra gente. E agora, no final, as perguntas começaram a chover, só que o nosso tempo acabou. Obrigada, doutor. Se tiver disponibilidade, depois a gente até faz perguntas também para nossa rede social. Obrigada, Márcia. Obrigada, Paula, também pela participação, viu? Uma ótima tarde.